o senhor Daniel Alfa, casado, 3 filhos. Ele é mestre em hidráulica e pneumática e especialista em expansão de átomos e professor universitário de física, atualmente diretor de negócios de engenharia no ramo metal mecânico. Daniel, por favor, recebê-los. Passar aqui pela frente, aqui, assim vocês podem me ver e eu ver vocês melhor. Uma boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, como eu sempre faço, primeiro a Deus por poder estar aqui, né? Não tem coisa melhor do que ser grato a Deus. Meu pai sempre diz que só está motivado quem está agradecido a Deus. E gostaria de, antes de me apresentar, também apresentar, está comigo também minha esposa, essa linda menina que Deus me deu, está aqui, né? Fica em pé para que todos fiquem aí com um pouquinho de inveja, né? É a minha menina linda que Deus me deu. O que nós vamos compartilhar com vocês, alguns minutos, né? É uma pequena parte da nossa vida, do que Deus é para nós, do que Deus foi, do que Deus tem sido e do que Deus será também, do que a gente acredita, né? Então é um pequeno resumo aí da nossa vida, de uma parte de testemunho. É um pouco diferente, talvez, de todos os testemunhos que você já ouviu na Donep. Uma boa parte a gente veio por dor, né? Vem por dor e que tem problema, está quebrado financeiramente, estava envolvido com outras seitas, com demônios. A minha história é um pouquinho diferente. Não, eu nasci num lar cristão, o meu avô nasceu na Alemanha, já era evangélico, já era um homem de fé e que acreditava nas coisas impossíveis, quando ninguém não acreditava mais, ele ainda estava dizendo, eu sei em quem tenho crido, o meu Deus é poderoso para fazer coisas. Eu nasci no meio desse lar, é um pouquinho diferente a história, né? Porém, quem sabe nesta noite, Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Que aqui está também nesta noite, ele possa tocar seu coração com essa singela história, né? Nasci numa família simples, apesar do meu avô, ele veio pouco antes da guerra, perdeu todos os bens que ele tinha lá, então era uma família simples, uma família relativamente quase pobre, não chegava a ser, porque ele era um homem que trabalhava e nunca deixou faltar nada para o seu lar. E, enfim, eu nasci em Santo André, eu não sou catarinense, apesar que eu moro agora nesse lindo estado aqui, né? Moro em Timbó, quem conhece, é uma cidadezinha pequena, é uma delícia morar naquele lugar, para quem fugiu lá de Santo André, daquela loucura toda. Mas eu nasci em Santo André, eu sou andreense da terra, e lá formei toda a minha família. E durante todo o período, quando a gente ainda era garoto, vivendo num lar cheio de fé, o meu pai sempre foi um homem de muita fé, o é até hoje, e sempre muito usado por Deus. A gente nasceu nesse lar cristão. Para vocês terem ideia, com 8 anos de idade eu já pregava o evangelho, o microfone nas praças públicas. Com 8 anos eu ganhei minhas primeiras almas para Jesus. Foi muito bom, uma experiência muito agradável. Meu pai fazia um culto ao ar livre e aí eu estava encostado numa banca de jornal num domingo de uma tarde com uma garoa, aquela garoa de São Paulo, e ele virou para mim e disse assim, agora é você que vai pregar, meu filho. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu disse, sou eu, papai? Tinha 8 anos. Ele disse, é você mesmo, filho. Eu disse, mas eu sou uma criança. Ele disse, vem cá, o Senhor é contigo, você pode falar. Não tinha ninguém na rua, uma garoa, um frio, domingo à tarde, e a gente estava, eu como garoto, como criança, estamos pregando para as paredes aqui, não tem ninguém neste lugar. Quando eu peguei o microfone, eu abri a Bíblia, meu pai teve que segurar o microfone, ainda não conseguia controlar os dois ao mesmo tempo, Bíblia e microfone, e abri em São Lucas, capítulo 2, versículo 1. E eu recebi a primeira revelação bíblica aos 8 anos, quando diz assim, não havia lugar para ele na estalagem. Ele era Jesus, que estava nascendo. E aí eu comecei a pregar. E nisso vinha subindo um senhor, uma marmita debaixo do braço, voltando talvez da hora extra de domingo, do trabalho, e viu um menino de 8 anos pregando, falou, o que essa criança está aí, nessa garoa, né, falando, e parou do lado de lá da rua e ficou me ouvindo.
Eu disse, sabe por que não tinha lugar para Jesus nascer na estalagem? Porque ele não veio para nascer e nem morar em estalagem. Ele veio para nascer e morar no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Isso, uma criança de 8 anos. Não era eu, já era uma revelação do Espírito Santo que a gente estava tendo ali. E aí, meu pai disse assim, pôs a mão no meu ombro e disse, faz o apelo, filho. Eu disse, mas pai, e aí, tá bom. Quantos de vocês querem? Isso tinha um. Querem se entregar para Jesus. E aí o homem disse assim, menino, esse Jesus que você está falando eu quero. Eu não posso mais ficar sem ele. O que eu tenho que fazer? E veio em minha direção. E olhando para o meu pai com medo, e agora, pai? Diz, manda ele se ajoelhar. No meio da calçada, se ajoelhou. Meu pai pegou a minha mão. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Toca a minha alma. Pegou a minha mão e colocou sobre a cabeça dele. E eu não conseguia nem orar, comecei a chorar, uma criança. E aí quando veio as palavras, disse, Jesus, abençoa este homem e dá uma paz que ele nunca sentiu na sua alma. Foi isso que eu disse. Ele começou a chorar também, ficou em pé e disse assim, você pode agora falar desse mesmo Jesus, menino, para minha esposa e para os meus filhos? E nós fomos para lá, a esposa se converteu, os filhos também, e hoje é uma grande igreja. Começou na casa dele, naquele bairro, chama Jardim Estela, em Santo André, uma grande igreja. Então a gente começou assim. E aí tínhamos um monte de sonhos, Deus foi abençoando os sonhos. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa empresa alemã, chamada Hermann Jackson, que fazia modelos de fundição. E Deus, pelo seu grande amor, sempre foi comigo, e eu só tenho que agradecê-lo. A glória toda dele, eu transfiro toda para ele, porque ele merece toda essa glória. E ele abençoava em tudo que eu punha a mão. Eu comecei a trabalhar com a pintura, aprendiz de modelador de pintura. E aí os modelos, todo mundo dizia, olha, está muito melhor agora que você está trabalhando. Eu era um garoto de 15 anos, mas Deus abençoava. E aí tinha problema nas máquinas, disse, ó, põe esse menino aí, porque tudo que ele põe a mão dá certo, e põe ele para consertar as máquinas. Bom, para vocês terem ideia, as máquinas, enquanto eu era o responsável em consertar a máquina, elas não quebravam mais, para vocês terem ideia. E Deus foi sempre nos abençoando, e um dia eu estava nessa empresa, já há quase um ano, meu pai disse assim, olha, Deus falou comigo, é nessa família que eu vivi, e no meio desta família que eu cresci. Deus falou comigo. E tem muita gente que não acredita que Deus fala, mas Ele fala, por isso que você está aqui nessa noite, senão você nem viria aqui. E aí ele disse, e você vai trabalhar numa outra empresa, e nessa outra empresa você vai ter uma grande oportunidade, e lá vai ser a porta que Deus tem aberto para você. Eu disse, mas pai, está tão bom aqui, já estão me promovendo, eu já estava começando a aprender um curso de desenho. Ele disse, terminou teu tempo, vai lá e diz para o dono da empresa. E eu cheguei e disse, olha, muito obrigado, foi uma maravilha trabalhar com o senhor, mas meu pai disse que tem um outro lugar para mim. Ele disse, eu quero falar com teu pai, porque eu estou investindo em você. Eu disse, olha, não adianta, o meu pai, quando o nosso Deus fala com ele, não tem quem faça ele mudar. Ele disse, então vou fazer o quê? E saí, no outro dia de manhã, meu pai tinha uma Kombi, ele era chamado de o homem da Kombi vermelha, era uma Kombi vermelha, e aí colocou eu na Kombi e fomos lá para Diadema. Quem conhece Diadema, tem muitas empresas lá, e quando paramos em frente, eu posso citar o nome da empresa, porque trabalhei muitos anos lá, lá foi a porta que Deus abriu. Quando eu cheguei em frente à empresa Prensa Schuller, meu pai parou a Kombi e disse assim, é nesta empresa que você vai trabalhar, porque Deus me falou. Olhei a placa, disse, tinha vagas, uma placa enorme, mais alto que esse teto, que escrito bem grande assim, não há vagas. Um adolescente, 15 anos para 16, fui com a cabeça abaixo em direção, meu pai só disse assim, eu vou ficar aqui orando, você vai lá e diz para o homem que você vai trabalhar aqui nessa empresa. Aí bati lá na portaria, o guarda veio me atender e disse, olha, meu pai falou que tem um trabalho para mim aqui nessa empresa. Ele disse, avisa o teu pai que ele deve estar com algum problema com óculos, porque olha a placa lá, não tem vaga aqui nesse lugar. Ele disse, tá bom, o senhor me desculpa. Voltei para a Kombi e disse, pai, não tem vaga nenhuma nesse lugar. Talvez seja outro lugar que Deus falou, porque aqui não tem vaga. Ele disse, vem cá, meu filho.
Sentei do lado dele na Kombi, ele encostou a porta, pegou a minha cabeça e pôs a minha cabeça no ombro dele, no peito, perdão. E disse assim: Jesus, tu falaste comigo e me mostrou que é este lugar que tu tem para o meu filho. Então, mais uma vez, para a tua glória, prova o teu amor, Pai. Disse assim: volta lá, filho. Se coloca no lugar do adolescente de novo. Vai com a cabeça baixa, dizendo: meu pai realmente está, enfim, está ficando velho, alguma coisa. Quando antes de chegar, o guarda já dirigiu a mim e disse assim: olha, é o seguinte, menino, talvez o teu pai sabe de alguma coisa que eu não sabia, e eu liguei lá em cima e disseram que é para você subir. Eu disse: ah, meu Deus. Tem alguém aqui que ainda não acredita que oração funciona? Se a oração for dirigida a um Deus que é vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que mandou o seu Espírito para estar conosco, então passe a acreditar, porque Ele ouve, Ele tem prazer em ouvir os que são seus. E aí subi lá, preenchi a ficha, me colocaram na sala do gerente da contabilidade. Ele também me permite citar o nome dele, ele é um cristão, eu não sabia, só fiquei sabendo depois. Senhor Walter Matchulati, é um catarino aqui, encontrei ele em Blumenau tantos anos depois, isso aconteceu em 69, tantos anos depois, encontrei ele aqui em Blumenau, foi uma alegria. Contando esse testemunho, ele levantou a mão e disse assim: sou eu, Walter Matchulati, eu que estava lá, Deus usou ele. Aí eu sentei e fiquei esperando. Daqui a pouco chegou ele, e no lugar onde dizia religião, eu escrevia assim: evangélico. E embaixo eu escrevia assim: amo a Jesus Cristo. Bem assim. Aí ele pegou, não deu tempo dele ver a ficha, era muita informação, ele só leu aquele quadrinho. E levantou os olhos e disse assim para mim: me diz uma coisa, você realmente ama Jesus Cristo? E eu disse assim para ele: se eu não amasse a Cristo, eu não estaria aqui hoje, porque foi Ele que me mandou. Ele disse assim: tem alguém te esperando? Eu disse: meu pai, vai lá e avisa ele para ele ir embora, porque você vai ficar trabalhando hoje aqui. E foram 9 anos quase, 8 anos trabalhando lá, onde Deus abriu portas, e um ano depois, até o alemão, que eu já não falava há algum tempo, em questão de 3, 4 meses, o idioma é como se ele tivesse aflorado. Eu tinha falado muito pequeno com meu avô, quando eu ainda tinha 3, 4 aninhos, 4, assim. E em 3 meses, ouvindo eles falarem alemão, eu comecei a falar alemão fluentemente. Ele ficou assustado, espantado com aquilo. Seu Richard Klett, o diretor-presidente da companhia, ele disse: mas que negócio é esse? 3 meses atrás você entrou aqui, não falava uma palavra em alemão, e agora você conversa comigo em alemão. Ele não falava português. E eu dizia assim: é o meu Deus, eu falava para ele. E aí ele ficava assim, não dizia nada. Depois de uns 7 a 8 meses, mais ou menos, se não me falha a memória, ele me disse assim: amanhã você vai começar a trabalhar na engenharia. Engenharia? Eu era um office boy, um contínuo lá da administração, trabalhava, assessorava lá a diretoria, mandando telex. Lembra do tempo do telex? Eu era lá um operador de telex e que cuidava do almoxarifado, alguma coisa desse tipo. Nunca nem tinha conhecimento de... Eu disse: na engenharia? Ele disse: na engenharia. Chamou o gerente da engenharia, seu Carlinhos Raul, e disse: ensina tudo para esse menino que você sabe. E se tiver alguma coisa que você não sabe, procura quem sabe e manda ele ensinar também. Bem assim. O homem ficou, o outro alemão ficou meio assim, olhando para mim, como quem diz: o que ele viu nesse rapaz, né? Para querer isso. É assim que Deus faz. Deus foi nos abençoando e passamos ali. Daí ele perguntou assim: mas e eu vou registrar ele como? O que ele vai ser? Ele vai ser projetista mecânico, pode escrever aí. Eu não era projetista de nada, veja, nem tinha estudado nada para isso. Aí naquele dia, a partir daquela segunda-feira, eu comecei como projetista mecânico, sem ser projetista de nada. Deus faz coisas que você nunca vai entender. Quando Ele quer abençoar alguém, não há inferno que possa impedir. Entenda isso. Eu experimentei e experimento isso em toda a minha vida. E Deus ali nos abençoou. Depois tivemos oportunidade em outras companhias, até que, depois de algum tempo, eu trabalhei numa companhia ligado a
especialização de hidráulica e pneumática, onde me tornei, naquela época, um dos maiores especialistas da América Latina e reconhecido também em outros países, na área de hidráulica pneumática. E foi uma coisa também muito interessante, porque naquela época no país não havia nem livros de hidráulica e pneumática em português. E tinha só em alemão, em inglês, em francês, em espanhol, mas não tinha em português. E tudo que era problema dentro da empresa, que se tratava de hidráulica e pneumática, eles diziam assim: manda lá para o crente. O crente era eu, lá na engenharia. O projetista que não era projetista, era eu. E aí eu fui estudando, fui comendo aquilo. No final, nenhuma prensa era projetada, não se iniciava o projeto, enquanto não passava na minha mão. Diz, primeiro tem que passar lá na mão do Daniel, ele tem que refazer todos os cálculos que vinham da Alemanha. Eu refazia uma parte dos cálculos e modificava, porque eu consegui baratear o custo da fabricação dos equipamentos, usando um outro sistema, um pouco mais agressivo do que a Alemanha usava, que era muito conservadora. E com isso a empresa começou a vender mais equipamentos, enfim, e Deus nos abençoou muito. Tivemos oportunidade para uma outra companhia, saímos para uma outra empresa que trabalhava exclusivamente com hidráulica e pneumática, atendia trens de pouso, para naves espaciais, fornecia válvulas especiais para naves, enfim, para a NASA, inclusive. E como era uma área que eu gostava muito e tinha me especializado, começamos a trabalhar e eu assumi logo depois a gerência responsável pela engenharia simultânea e todos os novos lançamentos, os novos projetos. A gente participava a nível de reunião com todos os gerentes de engenharia mundial. E trabalhamos durante algum tempo como responsável geral por todos os novos projetos, e Deus ali nos abençoou muito. Eu vi muito a mão de Deus. Eu era chamado nos Estados Unidos de God Researcher, era o pesquisador de Deus, porque tudo eu falava assim: Deus vai me ajudar, eu dizia. Em tudo eu falava. Então eles diziam: um dia se Deus vai esquecer de você e você vai ter que fazer as coisas sozinho. Eu disse assim: Deus nunca se esquece de nós. O que Ele formou, Ele tem prazer em cuidar. Ele não te formou no ventre da sua mãe para deixar você morrer num deserto sem ninguém para poder te acalentar. Não, se não tiver ninguém, Deus está ao seu lado para te acalentar. Ele nunca nos deixa. Esse é um grande segredo que poucas pessoas se conscientizaram disso. E Deus ali nos abençoou até que houve um acidente, vocês se lembram, em 78, 28 de janeiro de 78, de 86, que houve a explosão da Challenge. E nós, como responsável, nós fornecíamos as válvulas para o comando dos sistemas principais de lubrificação e também de controle de combustíveis. E eu era o responsável técnico da empresa, e se fosse descoberto que o problema tinha sido do nosso produto, eu seria acionado, eu seria processado e poderia até ser preso, porque fornecemos um produto que causou 6 mortes, fulminante. Enfim, e aí fomos convocados rapidamente para lá e ficamos lá 42 dias internados. Ninguém saía, ninguém entrava mais dos que foram chamados, especialistas de vários lugares do mundo, e estava lá um brasileiro, um Gotterization, um pesquisador de Deus. Puseram no meu laboratório, eu tinha um laboratório ali na NASA, puseram no meu laboratório uma plaquinha escrita assim: Gotterization, pesquisador de Deus. No segundo dia que eu estava na casa, o diretor maior da casa, que está lá até hoje, um ateu, confesso, dizia ser ateu, não acredito, eu sou um físico nuclear e para mim não existe Deus, existe o que eu posso ver, o que eu posso tocar e o que eu posso criar, assim ele dizia. E no segundo dia ele disse assim para mim, encontrou comigo no corredor e falou assim: me diz uma coisa, você sempre diz que vai falar com teu Deus, que ele tem soluções, por que você não vai falar com ele? Quem sabe ele te ouve e até te dá uma solução para esse problema. Não havia mais solução.
Deixa eu só explicar rapidamente, isso eu posso explicar. Existem algumas coisas que eu não posso falar, mas o que eu vou dizer é o que eu posso falar. Havia sido feita uma alteração de velocidade de empuxo nas turbinas. Nas naves anteriores a essa da explosão, a velocidade de empuxo chegava no máximo a 32, 28 mil quilômetros por hora. Porém, com esta velocidade de empuxo, o número de entradas e reentradas na estratosfera, desculpa, não tem outros termos, esses são os termos mais simples tecnicamente, entradas e reentradas é que é necessário calcular o tempo exato de saída da estratosfera, senão fulmina a nave espacial. É a mesma coisa que acontece com um meteoro, quando vai entrar na estratosfera, às vezes ele tem um tamanho 100 vezes maior, a estratosfera fulmina ele vira pequenos cascalhos. É mais ou menos o que iria acontecer com a nave, e tanto na saída como na reentrada. E nós fizemos alguns cálculos, se aumentasse as velocidades de empuxo das 2 ou 3 turbinas, talvez acima de 55 mil quilômetros por hora de velocidade, poderia ter não mais uma saída e uma reentrada por semana, mas 6 saídas e 6 reentradas por dia. Isso quer dizer que facilitaria muito as viagens nessas condições. Então foi isso que aconteceu. Faltou um detalhe importante de um dos lubrificantes que travava o sistema, que garantia o movimento da válvula principal de comando. E quando se aumentou a velocidade, houve uma mudança na energia cinética e na energia dinâmica de todo o sistema, que foi um pequeno detalhe que não se levaram em consideração, e ela travou a válvula do comando aberta e uniu os 2 combustíveis, o sólido e o gasoso, e ele explodiu. Eles não conseguiram acionar porque houve uma quebra do grão do lubrificante e a válvula travou. O mesmo que ocorria, em vez de quando você ouvia nas notícias, travou o trem de pouso e não desceu o trem de pouso, nem o sistema de emergência, e teve que descer de barriga o avião. Lembra? Antes de 86, era comum, em vez de quando você ouvia isso, somente nos aviões pequenos. Depois de 86, você nunca mais ouviu isso. Por quê? Eu vou te dizer. E aí, o que aconteceu? Estávamos lá já quase 42 dias, e vai para o laboratório, e testa, e faz testes, e nada, não havia solução para a modificação desse sistema. Quando foi já quase com 42 dias que estávamos lá, eu encontrei novamente esse ateu. Antigamente eu citava o nome dele, eu não posso mais, e ele disse assim para mim, não porque ele não permite, é que o sistema de segurança é que não permite. E o que aconteceu? Ele pegou e me disse assim no corredor, e aí, cadê o teu Deus? Será que ele não foi viajar? Quem sabe ele está passeando, não pode te ouvir? E zombou de mim ali, zombou de Deus. Naquela hora, eu vou dizer para vocês o que eu senti. Os meus dedos dentro do sapato, eles começaram a aquecer, esquentar. E eu ouvindo ele, eu olhava para o meu pé como querendo ver os meus dedos, porque eu não sentia mais eles dentro do sapato. Eles foram esquentando, foram aquecendo, e aquele calor foi subindo na minha perna, como se quisesse me queimar todo o meu corpo. E aí eu perdi o controle da boca, da língua, e eu disse assim para ele, hoje ainda você vai glorificar o meu Deus, porque ele vai me dar a solução. Ele disse assim para mim, se o teu Deus fizer isso, é sinal que ele fala com você, então é sinal que ele é vivo. Eu sou o primeiro a glorificar então o teu Deus, porque então ele merece. Ele disse, ninguém tinha solução. Tinha aproximadamente na casa de todas as áreas, de vários lugares do país, do mundo, desculpa, mais de 380 experts em diferentes áreas. E não havia solução. Eu voltei para o laboratório, eu disse, meu Deus, o que eu falei para esse homem? Eu não tenho solução nenhuma. E agora, Pai? O Espírito Santo me acalmou, eu senti uma paz, essa mesma que o irmão Rangel disse, que aquele empresário lá na Índia sentiu, eu senti uma paz, uma calma que entrou na minha alma. Voltei para o meu quarto, que era do lado do laboratório, ajoelhei
e comecei a orar. Disse: Deus, eu não tenho outro lugar para buscar solução a não ser em Ti, porque eu não tenho essa solução. Se não vier do céu, eu não tenho outro lugar. Eu estava com a Bíblia aberta, ela estava lá em Êxodo 30, 22, e lá tem algumas fórmulas que Deus deu para o perfumista e para o sacerdote, que fazia o incenso, que após a liturgia do culto na época era aspergido. E o Espírito de Deus tocou em meu coração. Quando eu abri os olhos da oração, eu vi todas aquelas especiarias e tal, e aí eu senti a direção de Deus. Ali estava a solução. Voltei para o laboratório e disse assim: eu já tenho a solução. Este dito ateu disse assim: só se Deus falou com você, só se você buscou no céu, porque ninguém tem nada até agora. Eu disse: é de lá mesmo que veio, é do céu, se você quer saber. Ele disse: então vamos ver. Alguns componentes não tinham, um tinha na Turquia, outro só em Israel. Os caças foram rapidamente lá, buscaram, em questão de horas já estavam de volta. Montamos no laboratório, havia um osciloscópio que podia medir qualquer alteração de energia cinética e simulava a velocidade até 150 mil km por hora, para ver quais eram as alterações de energia que ocorriam em todo o sistema. Montamos lá todo o sistema, e aí eu peguei 2 gotas de betume. Sabem o que é betume? É o óleo grosso, petróleo bruto antes de ser tratado. Peguei 2 gotas, coloquei, eles ficaram todo mundo olhando para mim: o que você vai fazer? Eu falei assim: fique em paz. Da onde vem a fórmula, ele sabe o que faz, eu disse. Eu estava em paz, eu lhes confesso, não sabia, veja, como homem, se aquilo ia dar certo. Mas como servo de Deus, eu tinha convicção que o que Deus faz, Ele não brinca com seus filhos. Tinha convicção. E aí montamos e começou a testar. Chegou a 38 mil, este homem, dito ateu, já andava de um lado para o outro. O osciloscópio, ele é enorme, ele tem quase 1,80 m de diâmetro. Você vê de longe. E não havia a menor alteração do grão, não se quebrava o grão. Chegou a 45 mil, nenhuma alteração. O melhor que existia anterior, quando era 28, ele já quebrava o grão e travava todo o sistema. Já estava a 55 e nada tinha acontecido. E ele já andando rápido de um lado para outro, e batia no meu ombro e dizia assim: mas que negócio é esse? Como é que é isso aí? De onde você foi buscar? E que Deus é esse? Como que é isto? E começou já, e me sacudia o meu ombro, como se queria tirar de dentro de mim o que é que eu tinha feito, de onde eu tinha tirado aquilo. E eu glorificando a Deus, ainda calmo, glorificando, agradecendo a Deus, e o osciloscópio foi subindo, 80, 85 mil quilômetros por hora, não acontecia nada, e se provou ao contrário. Quanto maior era a diferença de energia, quanto maior era a carga de pressão sobre o sistema, menor era o atrito, e melhor era a capacidade do grão para se submeter àquela situação. Era o contrário às leis da física, contrário ao que tudo se sabia até aquela época sobre aquele tipo de grão. Era o contrário, o oposto. E aí chegou, o equipamento só chega até 150 mil, quando já estava 140, parecia que a parede todinha ia arrancar, porque é um barulho ensurdecedor, insuportável, e nada havia acontecido. A performance era melhor. Quanto maior era a velocidade, maior era a carga e as diferenças de energia. A essa altura ele já estava pulando de um lado para outro, todo mundo gritando. Lá é comum, quando se descobre alguma coisa, é coisa de malucos, de pesquisadores, é o que se diz, né? Mas é isso mesmo, na realidade é um pouco assim também. Talvez o que você imagina é o que acontece lá. Quando se descobre alguma coisa, parece um bando de louco, todo mundo pulando, gritando. E quem descobre, tem uma lei na casa, quem descobre tem autonomia para decidir o que é que todo mundo vai gritar. É coisa de pesquisador mesmo. É bem por aí. E aí eu disse: parem, todos. Um gritava eureka, outro gritava não sei o quê. Todos agora vão gritar: glórias a Deus, aleluia, Cristo é vivo, só Ele faz estas coisas. E este dito ateu, eu falo e toca a minha alma, era o primeiro na frente gritando e pulando. Foi filmado e está lá na história da NASA. Veja, ele era ateu até aquele dia. Hoje ele não é mais, é um cristão
que glorifica a Deus, serve a Deus e não faz nada sem falar com Deus. E ele diz: o que eu sei, eu só sei porque Deus permitiu que eu soubesse. Essa é a grande diferença. Transfiro todas essas palmas para o meu Jesus. Ele merece todas elas. E aí, assim foi. Essa foi uma experiência na casa. Depois tivemos oportunidade para trabalhar ainda nesta companhia. Ele era ligado ao armamento bélico. E, contrário à minha vontade, eu fui trabalhar com armamento bélico. E como a gente sempre foi muito agressivo em pesquisa, em buscar novas coisas, eu soube que no ramo bélico havia um grande problema para as metralhadoras dos caças. Uma metralhadora no caça, a melhor metralhadora que havia na época, se travasse um cartucho ou não se deflagrasse, ele tinha capacidade só para tirar um ou no máximo 2 cartuchos não deflagrados. Então ele podia às vezes imobilizar ou perder por completo uma metralhadora debaixo da asa se 1 ou 2 cartuchos tivesse esse problema. E era muito comum por causa da diferença de temperatura, dependendo da altura de voo do caça ou a região onde ele estava. Então era um problema gravíssimo aí a nível de armamento bélico. E eu fui trabalhando, pegando algumas metralhadoras antigas, uma metralhadora inglesa que havia desenvolvido nesta empresa onde eu trabalhava, e acabamos fazendo uma das metralhadoras reconhecida pelo sistema todinho de segurança, reconhecido como a metralhadora mais mortal do mundo. Era calibre 52, ela dava 950 tiros por minuto, e ela não existia a possibilidade de travamento, porque foi criado um sistema anti-travamento de altíssima pressão, com liga de carbono muito leve, para não pesar muito no aparelho, que nós conseguimos colocar dentro desse tanque, um pequeno tanque, só que é debaixo da asa, 8.450 bar de pressão. Desculpem quem não é da área, não tem outro termo, é kgf por centímetro quadrado, mas é pressão, a sua mente não consegue imaginar, a verdade é essa, é muita pressão. Então, nem dentro do centro da bomba atômica não tem tanta pressão assim. No centro de uma bomba atômica, a pressão máxima de expansão de átomos que ela gera é em torno de mais ou menos 2.800 bar kgf por centímetro quadrado. E no centro, e dentro de um tanque desse, chegava a quase 8.000 bar. E então, era indefinido. Você podia, se cartucho não deflagrasse, ela explodia os cartuchos para fora, e nunca a metralhadora. E a altíssima precisão, era com mira laser, um sistema controlado por uma centralina que nós desenvolvemos com uma equipe. E quando nós fomos fazer o primeiro teste, se fez um muro muito grande, uma parede muito grande, alta, de concreto e com várias linhas, vários riscos, e o armamento ele é medido pela precisão de tiro, não só pela capacidade de destruição, mas pela precisão de tiro. Nós ficamos na casa-mata, guardados, e pelo rádio dissemos para o caça descer, arremeter, e aí, quando ele desceu, ao contrário, quando ele desceu, ele acionou a metralhadora a uma distância de 1.600 metros, um pouquinho mais do que 1,5 km. E aí, toda aquela poeira, não dava para ver direito o que tinha acontecido, demos rádio, disse, não desce novamente, nós vamos lá checar o que aconteceu. Saí correndo na frente de todos, eu estava muito curioso para ver o que tinha acontecido, e eu cheguei na frente dos oficiais, e quando eu cheguei no muro, e aquele pó estava cedendo, o muro tinha sido cortado, é concreto com ferro de 3/8, ele tinha de 70 milímetros de espessura, 70 centímetros de espessura, ele tinha sido cortado como você corta uma faca, usando uma faca, um queijo. Com precisão, com erro de 2/10 a 1.600 metros. Nunca se tinha visto nada igual. Só que quando eu apoiei no muro, que eu cheguei lá, eu perdi a força nas pernas e eu fui cedendo, eu fui caindo, eu não tinha mais força, eu fui tentando segurar no muro, até que quando eles chegaram, os oficiais, eu estava deitado no chão. Eu não tinha mais força nas pernas, eu via o que todo, eu ouvia e via todas as pessoas, ouvia o que eles falavam, mas eu não conseguia falar com ninguém. Sabia tudo que estava acontecendo ao meu redor,
mas eu não tinha mais força nenhuma no corpo. Eu perdi completamente as forças. Vieram rápido, me captaram com o helicóptero, me levaram para o hospital da base e eu fiquei a noite toda, eu não consegui dormir. E as pessoas falando comigo, os médicos falando comigo, eu não conseguia pronunciar palavra. E via tudo que acontecia. Eu não movia um dedo sequer. E aquela noite, pasmem os senhores, Deus falou ao meu coração muito forte. Ele tocou no meu coração de uma forma muito forte. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer, que ele me disse quando eu estava ainda no muro, como uma voz muito forte, disse: eu não te chamei para tirar vidas, eu te chamei para ganhar vidas. E eu entendi o que Deus estava querendo me falar. Mesmo sendo de um lar cristão, não era para aquilo que Ele tinha me dado condições de estudar, de trabalhar, de ter as condições de conhecer empresas no mundo inteiro, não foi para isto. A função era outra. Uma delas, por que não dizer, falará Adoneb? Por que não dizer? Uma delas. E outras mais, como já preguei o Evangelho para Helmut Kohn 2 vezes, já falei de Jesus para o Jô Soares algumas vezes, enfim, tivemos oportunidade e outras mais para falar de Cristo por aquilo que Deus nos deu condição de aprendermos e de trilharmos de caminho e daquilo que acreditamos. E aí o general não entendeu naquela ocasião e eu sofri um pouco, alguns detalhes eu não posso mais falar, mas a gente passou um período muito difícil. Durante quase 9 meses eu abandonei tudo, eu queimei todos os planos da metralhadora e me disseram: você está louco? No outro dia de manhã, para vocês terem ideia, a noite toda eu passei assim, ouvindo Deus falar ao meu coração. No outro dia de manhã eu estava normal, eu não tinha nada, eu saí do hospital andando normal. Ninguém entendia, mas eu entendi o que tinha acontecido. Cheguei no escritório e disse: olha, terminou, eu queimei todos os planos da metralhadora e já tinham vendido milhares de unidades, principalmente por Oriente Médio, já tinham comprado muitas unidades e já iam colocar isso em produção seriada, e eu queimei todos os planos, desenhos, tudo. Alguns dos cálculos do sistema só eu tenho condição de fazer. Fui eu que desenvolvi, era uma variável de uma matemática com 8 variáveis, e que Deus me abençoou para me compreender aquilo, e eu consegui descobrir. Eu rasguei tudo isso, queimei tudo, joguei tudo fora, e ninguém mais tem acesso. Enfim, e aí o general disse: se você está com algum problema, vai para casa, descansa, e depois nós vamos te buscar, e você vai fazer tudo de novo. E é muito dinheiro que você vai ganhar. Passou um tempo, foram me buscar, eu estava lá na unidade da fábrica, desceram com o helicóptero lá, pararam a fábrica, pararam as ruas todas, e os PAs me pegaram calmamente, entenda isso, me pegaram calmamente, puseram no helicóptero: tal pessoa quer falar com você. Me colocaram numa sala, pegaram um cheque com valor enorme, empurraram em minha direção e disse assim: isso é só o começo, já vendemos milhares de unidades, isso é uma comissão só para te motivar, é só o começo. O valor era alto, era um bocado de zeros. Eu peguei o cheque de volta e virei e empurrei assim para o oficial. E disse: o senhor não entendeu, Deus falou comigo e Ele não me chamou para isto. Eu sirvo a Deus, nem que eu tiver que procurar emprego, mas eu sou hoje um pesquisador desempregado e eu vou depender de Deus a partir de hoje. O que Ele quiser para a minha vida é o que vai ser, eu disse. Ele disse: olha, vai descansar, porque você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Quando você pensar que você vai, nós já estamos lá. E foi durante um tempo muito difícil. Até que um dia, que já não tinha mais dinheiro para comprar comida, eu andava procurando emprego a pé, tirei um monte de coisa do meu currículo para as pessoas olhar: você vai querer ganhar muito. Aí fui tirando, até que eu já estava aceitando desenhista mecânico de manutenção. É isso mesmo. Falava já 3 idiomas, 4 fluente, enfim, e mesmo assim não tinha emprego, estavam todas as portas fechadas. Deus estava me ensinando aquela lição, aprender a depender dEle e não depender da nossa sabedoria, não depender do nosso conhecimento, não depender da nossa capacidade, do seu MBA, do seu mestrado, do seu pós-graduado, nada disso. Depender de Deus. E escutem, senhores e senhoras, não tem
pessoa melhor para a gente depender do que Deus. Ele nunca falha, nunca. E Ele vem na hora certa. Então, entenda isso. Eu estou falando isso com muita convicção da minha alma. Eu não jogo tempo fora. Eu não viria de Timbó aqui para jogar meu tempo fora, se eu não acreditasse nisso que eu estou falando. Eu acredito nisso. E aí, quando já quase 9 meses, aquela situação, eu andava a pé quilômetros procurando emprego. Estava saindo de manhã, minha esposa pegou a mamadeira, nós tínhamos criança pequena, e ela disse assim: essa é a última mamadeira, o último leite, não tem dinheiro para comprar mais. Eu disse: o Senhor proverá, eu disse para ela. Aí ela disse assim: oh, que coisa boa uma mulher de fé. Ouça isso, mulheres. Mulher de fé ao lado de um homem é uma maravilha. Ela estendeu assim a mamadeira para o céu e disse assim: Jesus, eu creio que hoje termina a nossa luta, porque o Deus que eu sirvo cuidou de nós durante todo esse tempo, e eu sei que hoje te dará a vitória. Pôs a mão no meu ombro, ela se lembra bem, e disse assim: vai, o Senhor é contigo. A pé, não tinha dia nem para tirar xerox mais do currículo, minha tia que tirava para mim, o telefone não tinha mais, tinha vendido, enfim, estava assim, vamos lá. E aí andei, achei uma rua lá que eu nunca tinha entrado. Eu não entrei nessa rua aqui, parei numa empresa lá. Escutem, senhores, tudo que eu falo, eu tenho prova, posso citar o nome das empresas e as pessoas lá na empresa vão confirmar tudo isso, por isso que eu falo com muita convicção. Bati lá na porta e, pô, olha, eu sou nome e tal e estou procurando emprego. Ah, o senhor que é o Daniel Alves? Sim, sou eu. Mas estão te esperando. Aí eu disse: bom, deve ter algum problema, eu deixo ele me levar lá para dentro. Lá dentro eu explico, já estou lá dentro mesmo. Eu disse: lá eu explico. Falei: não, a secretária do diretor-presidente já está te esperando, e o diretor, e sabia que o senhor ia vir e está todo mundo te esperando. Tá bom. Veio, eu disse, secretário do diretor, nem sabia se eu falava alemão ou não, já veio falando alemão no corredor, e tal, que bom que o senhor veio, ele já está lhe esperando, até agora eu não sabia quem era, eu só sei que era o diretor-presidente da companhia, me pôs numa sala muito grande lá, sentamos na sala, e ele disse assim, se apresentou, e aí eu disse: pô, agora eu vou ter que explicar para este homem o que aconteceu, e que eu não sou quem ele está esperando, deve ser algum outro Daniel Alfa, porque... Aí eu disse: olha, eu quero lhe explicar uma coisa, senhor. Eu nunca mandei currículo para a sua empresa, e eu não sei do que se trata, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu não sou a pessoa que vocês esperavam, mas eu aproveitei a oportunidade para dizer para o senhor que eu estou procurando serviço. Ele falou, abriu a gaveta, tirou o meu currículo: mas esse currículo não é seu? Eu falei: sim, é meu currículo, mas não fui eu quem mandei. Ele disse: não, esse currículo não está aqui há 9 meses. Fazia 9 meses quase que eu estava desempregado. Há 9 meses, uma pessoa que é da sua igreja, você entregou para ele, ele veio e trouxe para mim aqui. Mas há 9 meses atrás eu não tinha colocação para o senhor. Eu disse: eu vou guardar, porque eu gostei desse currículo, e quando eu precisar eu vou chamar ele. Falou: e foi essa semana que nós precisamos. E eu mandei ele lhe avisar, mas naquele domingo eu não fui na igreja. Veja, eu não fui, porque Deus queria me mostrar isso, que Ele cuida. Ele estava querendo me mostrar: valeu a pena, meu filho, depender de mim. Para de depender de você e começa a depender de mim. Era isso que Deus estava querendo me ensinar. E eu tinha que aprender. E eu fui exatamente na empresa, ninguém tinha me avisado, e como se Deus falasse: aqui, meu filho, vai lá, é aqui o lugar que está lá. E nós estávamos esperando o senhor: vamos fazer o seguinte, eu quero tanto o seu trabalho aqui na companhia, e pelo que já falaram, que o senhor tem condição de fazer, que nós vamos fazer o seguinte: eu vou pagar um salário já de mês adiantado para o senhor. Já viram isso? É isso mesmo. Esse é o Deus que eu sirvo, e que te ama, que te trouxe aqui nessa noite. Veja, não fui eu que fui lá falar para o homem que eu não tinha dinheiro nem para comprar leite para outro dia. Não, não fui eu. Mas o meu Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Eu sou testemunha disso. E aí a minha esposa, eu liguei para minha esposa, ela não deu nem tempo de eu falar. Ela só disse assim: já está empregado, não é, meu filho? Eu disse: é isso mesmo. Oh, mulher de fé, que maravilha. É isso.
Eu disse, já estou assim e já tenho um salário adiantado já. Quando eu sair fora da fábrica, sair glorificando a Deus, não tenho vergonha não. Sair glorificando a Deus pela calçada, quem me visse, esse cara um maluco aí. Veja, sou sim, sou um maluco grato a Deus, que vale a pena depender dele, servir esse Deus. E ali Deus abriu muitas portas, e depois montamos um escritório nosso de consultoria, e fomos trabalhando com consultoria em empresas, pegando massas falidas, é isso mesmo. Deus me chamou para pegar massas falidas. As empresas, e eu tinha muito cliente, e tenho até hoje. Veja, só que hoje eu não trabalho mais com isso, hoje eu trabalho com uma única empresa, full time, então não adianta vir procurar meu serviço. Já passamos por esse trabalho. Mas se quiser ouvir de um Jesus que tira a massa falida, eu ainda conheço muito bem esse Jesus. Veja, e aí Deus nos levou a muitas experiências, uma grande empresa química, havia demônios naquela empresa, não tenho receio de falar isso. Eles terminavam de montar, de colocar, de vazar o líquido nas garrafas, quando a empilhadeira vinha para levantar com o pallet, tudo amarrado, travado, as cordas estouravam e caía tudo antes de colocar no caminhão. Quando conseguiam colocar no caminhão, o caminhão batia, ou então vazava tudo no meio do caminho, chegava lá, não conseguia entregar a mercadoria, e a empresa cada vez mais afundando. E aí um dia, um desses empresários, dono dessa empresa, me viu eu falar num jantar que nem esse, similar a esse, lá em Jundiaí, São Paulo. E quando terminou o jantar, ele disse assim, por acaso você iria na minha empresa fazer uma consultoria? Ele queria uma consultoria, imaginou que eu ia lá na empresa fazer uma consultoria técnico-comercial, administrativa, enfim. E aí quando ele me falou, eu senti no meu coração que o problema da empresa dele não era nada disto. O problema era demônios. E depois ele me contou, olha, eu tenho uma tia que é sócia e ela é macumbeira e ela vai lá e asperge sangue de galinha nos muros da empresa para poder ela prosperar. E depois disso que ela começou a fazer, a empresa começou a afundar. E não tem mais quem tira ela do buraco. Eu disse, tem sim, senhor. Disse, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar com meu Deus e nós vamos lá orar pela empresa. Eu disse, mas o senhor vai orar e a empresa então vai virar uma igreja? Eu disse, não é nada disso. A empresa vai continuar sendo empresa. A única coisa é que os demônios que estão lá vão bater em retirada. E o Senhor vai entrar naquele lugar. E aí, passou uma semana, 2 semanas, marcamos, eu prestava consultoria numa empresa em Campinas, quem conhece Campinas, tem aquela avenida grande que sai de Campinas para Anhanguera, saí no trevo da Anhanguera, estava saindo às 2 horas, meio-dia mais ou menos, daquela empresa em Campinas, para ir para Jundiaí, nesta outra grande empresa química, aonde eu ia lá para orar. Mandei reunir todos os funcionários, reunir os fornecedores, enfim, os diretores, toda a companhia, eu ia orar por todos eles. Quando eu estou saindo da avenida de Campinas, um carro, ali é totalmente dividido, tem poste, tem as árvores no meio da pista, que separa, um carro voou da outra pista contrária, entre o poste e a árvore, eu estava com uma Fiorino da empresa, e bateu na lateral da Fiorino. Durante alguns minutos dali, alguns segundos do acidente, eu não tinha ideia nem de onde o carro tinha vindo, para vocês terem ideia. Estava devagar, na minha mão, subindo tranquilo, ali é cheio de radar, e não dá para andar mais do que 60, tranquilo, subindo, orando, dizendo, Deus, abençoa lá essa reunião que nós vamos lá fazer, põe a tua mão, estava orando. E veio aquele carro e arrebentou, pegou a porta, fez um V em cima da minha perna, bem aqui na lateral. Eu fui jogado um pouco quase para o outro lado, o banco passageiro. Ele não foi suficiente, ele voou por cima do meu carro e caiu em cima do motor. E ainda bateu e ainda foi um pouco mais à frente, eu nem deu tempo de frear, não deu tempo de fazer nada, eu não sabia nem o que estava acontecendo até então, e do jeito que foi, ainda bati no carro lá. Ficou todo esmagado meu carro, esmagado na frente, porque aí veio tudo para cá, e esmagado na lateral. Fiquei assim, não podia nem me mexer, bicho. Mas não tinha um corte, não tinha uma pancada, eu passava a mão na minha perna para ver, deve ter um hematoma, deve ter, que a porta fez um V em cima do meu fêmur aqui. Não tinha um arranhão, não tinha nada, nenhum hematoma, nenhuma dor, não tinha nada. A polícia chegou ali,
tiveram que arrancar a porta para me tirar, o tenente da polícia militar e dos bombeiros, e ele disse, está bem, e aí quando eu saí fora, que eles tiraram a porta e queriam com a maca me levar, disse, está tudo bem. E ele olhava no buraquinho onde eu estava do carro e disse, mas como é que o senhor sobreviveu aí? Eu disse assim, eu tenho um airbag que chama-se Jesus Cristo, ele me abraçou, e eu ando abraçado com ele, e ele cuida de mim. E virei para ele e disse, ele quer cuidar da tua vida também, eu disse para ele. E aí ele me apalpava para, leva esse homem para o hospital, não vai levar para lugar nenhum. Ele disse, está tudo bem. A moça tinha quebrado, era uma moça que dirigiu o carro, quebrou o pescoço. E estavam levando ela na maca para levar para o hospital e talvez a viesse até a falecer. Estava perdendo muito sangue e naquele instante eu disse, pare a maca. Diz bem assim, veja, coisa bem de quem acredita em Deus, essa é a verdade. Veja, pare a maca. E aí eu disse assim, eu vou orar por ela, não leve ela assim. Essa moça não vai morrer, eu disse. E aí o jornal da cidade de Campinas tirou uma foto, eu com a mão em cima da cabeça dela na maca, na avenida, orando por ela. Ela foi para a UTI, no outro dia eu estava visitando ela no hospital, ela estava recuperada para a glória de Deus. O Deus que eu estou falando aqui. É esse Deus que nós viemos lhe falar, de um Deus que faz, de um Deus que acontece, mas quando nós permitimos. Poderíamos ainda contar muitas coisas. Voo 402 da TAM, eu era um dos passageiros, era um dos. Mas como é que você está aqui? Morreu todo mundo? Veja, é que de novo eu tenho um Jesus que eu ando abraçado com ele anda abraçado comigo, e é tão bom andar com ele, não importa que o inimigo queira. Tem pessoas preocupadas com inveja, com ciúmes, pessoas preocupadas que o casamento não vai dar certo, que a empresa não vai dar certo. É em nome de Jesus. Muda a tua convicção. É que a tua convicção está no teu MBA, no teu carro, no teu conhecimento. Está na hora de ter convicção em Deus. Aí sim você vai descansar em paz. E vai ver que o teu casamento dá certo, o teu negócio dá certo, as tuas coisas dão certo. Com Deus. Sem Ele é sazonal, sem altos e baixos. Um mês bem, outro não, é assim. Casamentos e vida financeira. É um gráfico assim. É igual uma senoidal. Quem sabe o que é senoide sabe o que eu estou dizendo. Voo 402 da TAM, só para encerrar. Eu representava um fabricante de máquinas a laser na América Latina. E eu ia dar treinamento, eu tinha vendido um equipamento desse para o Rio, eu ia dar treinamento para um grupo de 36 engenheiros que vinha de todas as unidades do Brasil desta empresa, para receber treinamento, para poder vender esse tipo de serviço nos outros estados do Brasil. E estava marcado, e nesse dia fatídico, eu estou indo lá para retirar a passagem no balcão da TAM, e dei o número. Quando eu estava entrando ainda no estacionamento, Deus tocou em meu coração que não era para mim entrar naquele avião. Eu disse, Deus, os engenheiros estão me esperando, como é que é isso? Como é que eu não vou? E a situação... Eu disse, Senhor, se não é para ir, então, eu vou ligar 6h45 da manhã no escritório central, ela lá em frente à praia do Ipanema. Veja, 6h45 da manhã é meio difícil achar alguém no escritório na praia do Ipanema. Apesar que tem carioca aqui, né, que gosta de trabalhar, veja, mas tem as suas exceções. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, isso é só uma brincadeira, uma descontração. Meu pai é carioca também, então, veja. E aí, eu liguei, 6h45 da manhã, o gerente do escritório estava lá. Ainda bem, eu vim mais cedo para o escritório para não conseguir te avisar ontem. Eu estou cancelando a tua passagem, você não vai vir. Mas por quê? Caiu um raio ontem aqui, lá é a Light, né, o sistema, e queimou o transformador. A Light já trouxe um, colocou no lugar, não funcionou. Já trouxeram um segundo e não tem previsão de quando vai fazer funcionar, que não estão conseguindo fazer funcionar. Então não adianta, sem energia elétrica você não consegue mover a máquina. Eu disse, tá bom, então quando for para ir de novo você me avisa. Voltei para o escritório, parei para tomar um café, nesse inteirinho o acidente aconteceu. Meu escritório era bem perto ali da Dr. Lino de Moraes, algumas ruas depois onde foi o acidente. Quando eu entrei na fábrica, era uma multinacional,
A minha secretária, que tinha se afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e eu estava falando de Jesus para ela, mas ela sempre dizia, não tenho motivo, Jesus não me ama, às vezes eu tenho até dúvida que ele é vivo, que ele é real mesmo, parece uma coisa tão distante, e o Senhor é que fala aí com convicção, mas para mim é tão distante. Enfim, aí quando ela me viu, ela me tateava como se eu fosse um fantasma, mas quem tirou o senhor lá do avião? E eu não entendia nada ainda. A assistente social estava já no estacionamento, retirando o carro e ia avisar minha esposa que eu tinha morrido. Veja, era exatamente esse quadro. O diretor-presidente ouviu a minha voz, veio correndo, me tateava como se eu fosse um fantasma. Mas como? O que é que você saiu do avião? Como? Quem te tirou? E que negócio é esse? Eu disse, gente, eu não sei o que está acontecendo, o que que é? Aí me levaram na janela e dava para ver os destroços do avião lá ainda, saindo. Eu entendi tudo. Levantei as mãos para os céus e glorifiquei a Deus. E disse, eu te amo, Jesus, porque tu cuida dos que são seus. Esse é o grande segredo de quem serve a Deus. Esse é o grande segredo de quem entrega a sua vida a Deus, de quem se dispõe a viver com Ele. Eu costumo dizer que o que é seu, o mundo tira com facilidade, mas o que Deus te dá, o mundo tem que falar com Deus para te tirar. Essa é a grande diferença. Por isso que os teus negócios às vezes vão altos e baixos, porque você pensa que é seu. Por isso que o teu casamento não endireita, não vai, não acerta, porque você pensa que é seu. É minha mulher e eu faço o que eu quero, e meus filhos, nem nada disso. Não é seu, foi Deus quem deu. Na hora que você diz, não é meu, Senhor, é teu, aí para alguém fazer alguma coisa tem que falar com Ele. Essa é a diferença. Que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria poder estar aqui compartilhando, né? Eu gostaria de, nesse instante, pedir que todos ficassem em pé e gostaria de compartilhar esse momento final. Tenho certeza que muitas pessoas que aqui vieram, né, talvez ouvindo esse testemunho, estão arrazoando entre si, dizendo, meu Deus, que coisa é esta? O Deus desse homem. Se você quer conhecer mais esse Deus, Ele também quer te conhecer mais. Ele também quer entrar na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida particular, sentimental. Ele quer sarar as feridas. Ele quer curar a depressão. Eu tenho visto Deus fazer isso em trabalhos da Donep constantemente. Pessoas deprimidas. Hoje tem um batalhão de pessoas deprimidas. Para onde você vai? Esposas deprimidas, maridos deprimidos, enfim, filhos deprimidos. Que coisa tremenda! Eu vou lhe confessar, está aqui diante da minha esposa, eu não sei o que é depressão, não sei, se vocês me perguntarem, e como é que é esse negócio de depressão aí? Eu não sei lhe dizer isto, porque não dá tempo de entrar em depressão. Eu caio de joelhos e falo com o meu Jesus, Ele enche meu coração de alegria, de paz. O problema continua lá, não é que Ele foi embora não, está lá ainda, estou olhando para Ele, mas eu estou dizendo, Senhor, esse problema não é meu. Eu entreguei para ti, Senhor, eu vou descansar. Tem um monte de passagem na Bíblia que explica isso. Josafá, a cidade estava cercada, e aí ele foi falar com Deus, e Deus disse, Josafá, essa batalha não é sua, é minha. Eu vou pelejar por você. É exatamente isso. E aí, sabe o que ele disse para Josafá, para provar se ele tinha acreditado mesmo? Vamos fazer o seguinte, Josafá, amanhã eu vou pelejar por vós. Vai dormir, como se ele estivesse falando, vai dormir, manda o povo todo dormir. Amanhã eu vou tratar desse assunto. Cidade cercada, todos os inimigos cercando a cidade, e Deus manda Josafá e o povo ir dormir. E que Deus é esse? É o Deus que é vivo, porque nenhum inimigo virá sobre os que são seus, se Ele não permitir. Então que vá descansar. Aqueles que são de Deus, vá descansar, deixa o mundo se turbar. Está na hora de você descansar. Descansar quer dizer viver em paz e voltar a viver, ter um casamento feliz e uma vida próspera com Deus. Eu gostaria de perguntar a alguém nesta noite que aqui veio, nos deu a satisfação da sua presença, acreditou naquilo que nós falamos. Eu não viria aqui nessa noite se eu não acreditasse no que eu lhes falei, eu não viria. Eu tenho essa postura, eu sou de descendência alemã, gosto das coisas certas, corretas. Hoje eu trabalho numa empresa lá em Timbó, está lá, para quem quiser ver, Deus tem feito maravilhas. Alguns meses atrás, todo mundo dizendo, não vai atingir a meta, estamos desesperados, vamos reduzir 35% dos funcionários. Eu chamei o diretor-presidente, o principal acionista, disse, não vamos mandar ninguém embora. Já pensou você falar isso para o acionista da companhia? Não vamos mandar ninguém embora. E se prepara que o senhor ainda vai contratar pessoas em pouco tempo e ainda vamos comprar equipamentos novos. Amém. Que Deus é esse?
é o Deus que eu sirvo, é o Deus que te ama e que te trouxe aqui nesta noite. Passou 2 meses, não batia as metas não, as metas não vinham, dificuldade, e estava muito abaixo das metas. Lá para o 3º mês, quando ele me via no corredor, e daí? Como é que é? Como quem diz, e aí? E aquilo que você falou? Vamos ter que mandar a gente embora. Disse, não vai mandar ninguém embora não, eu dizia. Veja. Mas a coisa está ficando difícil. Eu disse, calma. Uma empresa na Inglaterra que fornecia um equipamento para uma empresa em Porto Alegre, com dificuldade, essa empresa em Porto Alegre não podia mais comprar porque houve um acordo lá na empresa na Inglaterra com a matriz desta outra empresa aqui no Brasil, e que eles não podiam mais fornecer esse equipamento. Disse, olha, se vira, desenvolve no Brasil. O equipamento rodou todos os meus concorrentes no Brasil. Todo mundo olhava a peça, torcia o nariz, isso não vou fazer não. Ninguém ia fazer. Aí ele me ligou, sabe que eu sou cristão. Diz, quem sabe, Daniel, você às vezes tem essas loucuras aí, você não desenvolveria esse produto? Eu disse, manda o produto. Quando nós abrimos a caixa, escute isso, quando nós abrimos a caixa, tinha 4 engenheiros que trabalham comigo, olharam para o equipamento e torceram o nariz e disse, não é para nós não, Daniel. Aí eu disse, glórias a Deus, isso é para nós sim, porque foi Deus quem mandou e nós vamos desenvolver. Mês que vem já estamos entregando o primeiro equipamento para a glória de Deus. Ninguém acreditava. Servir a Deus é isso, é quando ninguém acredita e continua acreditando. Porque Deus não se cansa de nós. Esse é o grande segredo de servir a Deus. Quando todo mundo acha que não tem porta, ele abre porta onde não tem. É diferente abrir porta onde tem parede. Tem parede, eu vou lá, quebro, eu faço uma porta. Eu quero ver se abrir porta onde nem parede não tem. Esse é o Deus que eu sirvo. Ninguém está vendo solução. Nem parede tem para abrir porta. Ele põe parede e põe a porta também. Eu sou testemunha disso. Alguém nessa noite que aqui entrou, que acreditou no que foi dito nessa noite, e tenha coragem de dizer a você mesmo, a sua esposa, as pessoas que te acompanham, eu preciso reconhecer melhor esse Deus. Eu preciso reconhecer os meus negócios, na minha vida conjugal, na minha vida sentimental. Se há alguém, eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você, pedir a Deus pela sua vida. Eu sei que é um convite agressivo, é um convite diferente, mas eu gosto dos empresários daqui de Santa Catarina, porque eles são agressivos. Se tem que virar a mesa, a gente vira. E é isso mesmo que Deus espera de você. Quantas vezes, talvez você já chegou de manhã no teu escritório e baixou lá a cabeça na tua mesa e dizia, agora, o que eu vou fazer? As duplicatas estão aí, os impostos eu tenho que pagar, as situações estão aí e eu não tenho soluções. Como é bom quando a gente pode chegar no escritório de manhã e saber que Deus foi junto com você. Dá uma paz na alma. Há alguém nessa noite que tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui? Eu gostaria de orar por você, olhar no seu rosto e não importa. Isso, tem gente com coragem, que coisa boa, que bom que vocês estão vindo. Jesus os ama, os trouxe aqui nesta noite e não vi a hora de vocês moverem do seu lugar. Tem mais espaço aqui, pode vir, tem mais espaço. Eu quero também dizer uma coisa, enquanto as pessoas estão vindo, quem sabe tem alguém aqui nessa noite também enfermo. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é sarar as enfermidades dos seus filhos. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está vendo esse que está falando aqui? 2 hérnias de disco. O médico olhou depois da ressonância magnética e disse, já vai ficar aqui, já vai entrar na faca agora. Eu disse, não, doutor, eu vou falar com o meu Deus primeiro. Só se ele disser que é para mim operar. Caso contrário, não vou operar. Pegou o exame, ressonância magnética, jogou de volta assim para mim, é mais um daqueles crentes loucos. Então, eu não tenho nada para fazer por você. Bem assim. Veja. Voltei para casa. Escutem isso. Estou entrando, o meu filho nessa época tinha 7 aninhos, e ele ouvia sempre o carro chegar na garagem, e ele vinha correndo para me abraçar. Naquele dia ele veio de novo, e aí desci do carro gemendo de dor, meu filho veio e me abraçou. Aí eu gemi mais ainda. Disse, não, filho, papai acho que vai ter que ir para o hospital, mamãe vai ter que levar o papai para o hospital. Eu estou com muita dor. Ele só disse assim, 7 aninhos, escutem isso. Não, papai, nessa casa tem Jesus e eu vou falar com Ele. E Ele vai vir aqui, vai curar o senhor agora.
7 aninhos. Sabe o que é isso? Aí eu pensei, talvez ele vai orar depois. Não. Ele agarrou na minha barriga, pôs a cabecinha dele aqui na minha barriga e começou a orar. Jesus do meu Pai, ele precisa da perna para poder andar, para levar a tua palavra ainda em muitos lugares que eu não sei nem aonde é. Então vem agora, Jesus, e tira tudo isso dele. Eu não consegui orar, deu um nó na minha garganta, vi ele fazendo aquilo. E eu comecei a chorar, não tenho vergonha em confessar, comecei a chorar. E aí eu estava querendo imaginar começar a orar junto com ele. Ele sacudiu a manga da minha camisa, já sarou, não é, papai? Quando ele disse assim, como se uma mão entrasse atrás de mim e arrancou toda a dor. Eu entrei para dentro de casa pulando, falando línguas estranhas, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. E a minha esposa veio, aquele barulho todo. Os meus filhos, eu disse, Jesus me curou. Estou aqui, sabe? Quer saber do segredo? As eras continuam lá no mesmo lugar. Isso é que Deus faz. Tem um que diz, ela vai continuar lá, só para mim te provar que é o meu dedo. Eu cuido dos que são meus. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Se você veio aqui com fé também, além dele trabalhar na tua alma, além dele escrever o teu nome no livro da vida e te dar uma nova vida, mudar a tua história, ele também sara a tua vida física.